Olá, querido aluno do terceiro ano. Nós vamos agora corrigir a semana 1 e 2 do PET complementar do professor Ronério. Não sei se é Ronério ou Rogério. Eu peguei assim num grupo de WhatsApp e é o que está usando na escola que eu trabalho. Então, a primeira atividade dele fala: assinale a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. A unidade do Sistema Internacional para a corrente elétrica, a unidade primitiva, é o ampere. Mas aqui, ó, na letra A, ele fala no volt. Volt é a unidade de tensão, de diferença de potencial. Depois, na B, watt. Watt é a unidade de potência. Na C, coulomb é a unidade de carga elétrica. A intensidade de corrente elétrica é carga dividido por tempo. Então, seria coulomb dividido por segundo, e não coulomb vezes segundo. A alternativa correta é a letra E, ampere. Na 2, ele fala: de acordo com o sentido convencional da corrente, podemos dizer que. Então, o sentido convencional da corrente. Os elétrons estão lá no movimento desordenado, aí você promove uma diferença de potencial, eles vão se movimentar de forma ordenada. Só que o que movimenta é elétron, então o elétron é negativo para o positivo. Mas convencionou-se tratar como se fosse carga positiva. Então, o certo é o quê? Do positivo para o negativo, certo? Então, aqui, ó, se é positivo, é porque tem um potencial maior. E onde é negativo, é porque tem um potencial menor. Então, os elétrons se movem do potencial mais alto para o mais baixo. A 3 fala: em uma seção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 10 coulombs a cada 2 segundos. Então, 10 coulombs a cada 2 segundos. A intensidade de corrente elétrica nesse fio, I, será D. Então, o I é quantidade de carga que atravessa em cada unidade de tempo. Então, eu vou fazer o quê? O I vai ser 10 dividido por 2. Eu acho aí que o I equivale a 5 amperes. E na 4, no exercício lá do Brasil Escola, fala aí: um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica variável durante um intervalo de tempo de 10 segundos, como é mostrado no gráfico a seguir. Ele quer o módulo da carga elétrica que atravessa esse fio durante os 10 segundos é igual a. Então, eu sei que carga elétrica é a quantidade de intensidade de corrente elétrica, que é o que tenho aqui na vertical, é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo t. Ele quer carga elétrica, então I delta Q sobre delta T, ou delta Q sobre delta T. Então, se eu for achar o Q vai ser o quê? O I vezes delta T. Quando eu tenho um gráfico que toda a grandeza que eu tiver através do produto de dois eixos de um gráfico, eu posso calcular ela através da área do gráfico. Então, nesse caso, eu posso calcular através dessa área que ele quer a quantidade de carga que aparece em 10 segundos. Então, é essa área azul do gráfico. A área do gráfico vai ser o quê? É um triângulo, base vezes altura dividido por 2. 10 vezes 5 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5 vezes 5, 25. Eu acho, então, que a carga é 25 coulombs. Beleza, com isso a gente concluiu a parte de carga elétrica referente à semana 1 do PET complementar. Agora, a semana 2 do PET complementar, que é sobre circuitos elétricos. A primeira atividade fala aí, ó, 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes de IA, e B, e C, e D e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são. Então, gente, dá para a gente. Ele fala aqui: 3 lâmpadas idênticas. Se elas são idênticas e elas estão aqui, ó, todas ligadinhas em
paralelo, quer dizer, estão atravessadas pela mesma diferença de potencial. Se elas são idênticas, elas têm a mesma resistência. Então, por cada uma delas vai passar a mesma corrente. Então, essa corrente, o IC e o ID, são iguais. Mas onde a gente identifica facilmente outras duas correntes iguais é aqui no A e no E. O que está saindo, esse aqui também é igual ao IC e o ID, né? O da L3. Agora, o que está saindo aqui pelo A é o mesmo que volta aqui pelo E. Então, IA é igual a IE. IB? IB é igual a alguma coisa? Pensa comigo aqui, ó. O IB, ele passa aqui e ele vai dividir aqui. Metade para cá, metade para cá. Então, metade vai ser IC, metade vai ser ID. Quer dizer, ele é o dobro de IC e ID. Então, ele não é igual a IC e ID. E aqui, ó, o IA vai ser o IC ou ID, né? Porque eles têm tudo o mesmo valor, mas o IA aqui vai ser o triplo dele, do IC e do ID. Então, o IB não é igual a ninguém. A alternativa correta, então, aí é letra A. IA igual a IE e IC igual a ID. Na 2, fala aí, um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. Então, aqui, ó, isso é muito importante. As tomadas e as lâmpadas, elas têm que estar na tensão nominal da rede elétrica. Isso quer dizer o quê? Que as tomadas e as lâmpadas, elas têm que estar ligadas em paralelo, para ter a mesma DDP ali, a mesma tensão da rede. E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então, aqui eu tenho que pôr um interruptor que não afete os outros dispositivos. Então, eu já antecipei aqui, né? Os símbolos adotados. Essa bolinha com xizinho é da lâmpada. Aqui a tomadinha, parece uma tomada mesmo, e interruptor. Então, aqui, ó, de cara, aqui a gente está vendo que essas duas tomadas estão seguidas, estão em série. Aqui, ó, tá tudo ligado em série, também não vai dar, não. Agora, ele fala que tem que ter o interruptor, o interruptor não pode afetar os outros dispositivos, só a lâmpada. Então, aqui, ó, esse interruptor, na realidade, ele está aqui, mas olha aqui, ó, se eu ligar ele, você acha que a corrente é trouxa de passar na lâmpada, na tomada e na outra tomada? Jamais. Ele aqui oferece resistência. Se você fechar ele, ele vai passar direto. Você vai fazer um curto-circuito aí, ó. Não vai. O interruptor, ele aciona um curto-circuito. Ele não liga e desliga nada. Depois aqui no B, aqui, ó, essa tomada tranquilo. Agora aqui, ó, o interruptor vai ligar a lâmpada, mas essa tomada aqui também, ó, se não passar corrente pelo interruptor, essa tomada não vai ligar. Então, o interruptor vai mexer em tudo isso aqui, ó. Então, o interruptor aciona a lâmpada e a tomada. Não é o que ele quer. O que ele quer está aqui na E, ó. A corrente vem, tem 2 tomadas em paralelo e depois passa pelo interruptor para passar pela lâmpada. Então, se o interruptor estiver ligado, a lâmpada acesa. Se ele estiver desligado, a lâmpada não acende. Então, letra E. Na 3, ele fala, identifica um dispositivo de segurança usado nos circuitos elétricos. Então, gente, os dispositivos de segurança são esses que eu coloquei aqui para você. Tem os fusíveis térmicos, tem o fusível de cartucho, porque é mais ou menos como o térmico, tá? O que acontece com esse fusível aqui? Se a corrente elétrica, ela provoca o efeito Joule, que é aquecimento. Então, mesmo dentro do fusível de cartucho, é como isso aqui. Se aquecer, ele se rompe e
interrompe a passagem de corrente elétrica. Isso aqui é aqueles fusíveis antigos de louça, sabe? Que se rosqueava no quadro. Então ele tinha um filamentozinho também, como no de cartucho, que o excesso de corrente fazia com que derretesse. E hoje a gente quase não usa mais isso aqui, pelo menos era o que era utilizado em residências muito antigamente, quando eu era criança pequena lá em São Paulo. Agora, hoje, usa os disjuntores. O disjuntor é que funciona como dispositivo de segurança. Então, ele fala aí, gerador? Não, gerador é o que vai levar. Receptor são os motores. Capacitor é para armazenar carga. Indutor, não tem nada disso, é disjuntor. Ok? Então, com isso, a gente conclui a semana 1 e 2 do PET complementar. Até logo mais com a semana 3 e 4.